Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 36 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre os capítulos 12, 13 e 14 de João. O vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o costumeiro, porque vamos comentar sobre três capítulos. Capítulo 12, do versículo 1 até o 11, nós vamos ver aqui sobre Cristo e seus amigos. Enquanto os líderes judeus tramavam para matar Jesus, os amigos dele o honravam com uma ceia em Betânia. Marcos capítulo 14, versículo 3, indica que a ceia foi na casa de Simão, aparentemente um ex-leproso curado por Jesus. Marta serviu a refeição, porém dessa vez não tinha nada da agitação e da frustração de antes, conforme Lucas capítulo 10, 38 até o 42. Ela aprendeu o segredo de deixar Cristo controlar a sua vida. O bálsamo que Maria usou custava 1 ano de salário de um trabalhador comum. Maria o reservou para ungir Jesus Cristo e mostrar a Jesus o seu amor por ele. Sempre há um crítico para reclamar quando um crente demonstra seu amor por Jesus. O coração de Judas não era justo, portanto sua boca não falava coisas corretas. Veja como Cristo, o nosso advogado, defende Maria. Até inclusive o apóstolo João escreve sobre esse papel de Jesus como nosso advogado em 1 de João capítulo 2, versículo 1. Devemos seguir o exemplo de devoção de Maria. Ela oferece o seu melhor, ela oferece em profusão, ela oferece apesar da crítica, ela oferece com amor. Cristo a honrou por sua adoração. Do versículo 12 até o 36, nós temos aqui Jesus e os gentios. No nascimento dele vieram gentios do Oriente. Em sua morte, os gentios vêm de novo. Por que João os menciona nesse ponto? Porque agora o rei foi rejeitado por Israel. Os judeus disseram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Isso a gente pode ver lá no versículo 38 de Mateus 12. No entanto, os gentios disseram: Nós queremos ver Jesus. Veja a diferença. Uns pediam sinal, outros queriam ver Jesus. Filipe tinha nome grego, por isso os visitantes que queriam ver Jesus foram a ele. E ele levou o assunto a André, que também tinha nome grego. Cristo menciona os gentios quando fala de ser levantado na cruz. Cristo é o grão de trigo que deve morrer antes de frutificar e dar ao mundo a oportunidade de ser salvo. Cristo tinha de ser levantado para que todos, de acordo com o versículo 32, todos, aqui está incluso judeus e gentios, fossem atraídos por ele. Isso não significa todas as pessoas, sem exceção, mas todas as pessoas, independentemente de raça. Do versículo 37 até o 50, nós temos aqui Cristo e os judeus. As últimas palavras do ministério público de Cristo, versículo 35 e 36, foram uma advertência contra deixar passar a oportunidade de salvação. Veja a cena. Jesus disse que estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Nos versículos seguintes, o apóstolo João explica por que Cristo escondeu-se e por que os judeus estavam condenados. Para início de conversa, eles rejeitaram a evidência. Versículo 37. A luz tinha estado acesa, mas eles se recusaram a crer na luz e seguir a luz. Observe os resultados terríveis da rejeição continuada à palavra de Cristo. Versículo 37 até o 41. Eles não creram. Versículo 37. Eles não podiam ver. Versículo 39. Versículo 39 ainda diz que eles não podiam crer. Note que João, capítulo 12, versículo 40, que cita Isaías 6 e 10, afirma que Deus cegou os olhos e endureceu o coração daqueles que insistem em rejeitar a Cristo.
Encontramos esse versículo 7 vezes na Bíblia e em todas elas ele fala de julgamento. Isaías 6, versículo 10, Mateus 13, versículo 14, Marcos capítulo 4, versículo 12, Lucas capítulo 8, versículo 10, João capítulo 12, versículo 40, Atos capítulo 28, versículo 26 e Romanos capítulo 11, versículo 8. Mencionamos antes que João apresenta o conflito entre luz e trevas. A luz simboliza a salvação, a santidade, a vida. As trevas representam a condenação, o pecado, a morte. João fala de 4 tipos diferentes de trevas. As trevas mentais, João capítulo 1, versículo 5, até o versículo 8, melhor dizendo, e o versículo 26. Repetindo, João capítulo 1, versículo 5 ao 8 e o versículo 26. As trevas morais, João capítulo 3, versículo 18 até o 21. As trevas de condenação, João capítulo 12, versículo 35 e versículo 36. As trevas eternas, capítulo 12 e versículo 46 do Evangelho de João. Nos versículos 42 até os 50, João cita Cristo e mostra porque muitas pessoas rejeitam a luz. Alguns rejeitam Cristo por medo dos homens, versículos 42 e 43. No versículo 48, Cristo afirma que a rejeição à palavra de Deus leva à condenação. Esse capítulo encerra o registro de João sobre o ministério público de Jesus Cristo. Capítulo 13. Faça uma leitura contrastando João capítulo 1, versículo 11 e 12 e João 12, 36 com João 13 e 1. E você vai perceber que estamos indo para uma nova sessão do Evangelho de João. Ele veio para o que era seu, o mundo, não é? E os seus, o povo de Israel, não receberam. Agora ele deixa o ministério público para as nações e reúne-se em particular com os seus discípulos. Os capítulos 13 até o 16 registram Cristo no cenáculo, onde ministrou a seus discípulos a fim de prepará-los para a sua morte e para o trabalho que fariam após a sua ascensão. O capítulo 13 apresenta 3 lições importantes para todos os cristãos. Primeiro, a lição sobre a humildade. Segundo, a lição sobre a santidade. E terceiro, a lição sobre a hipocrisia. O versículo 1 até o 5 vai falar sobre a questão da humildade. Jesus deu o exemplo da humildade do serviço ao lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse para os seus discípulos para fazerem o mesmo, ou seja, servir uns aos outros com humildade. Do versículo 6 até o 17, nós temos aqui lição sobre a santidade. No versículo 8, as palavras de Cristo a Pedro são muito importantes. Ele diz: se eu não te lavar, não tens parte, comunhão comigo. Então há uma diferença entre união e comunhão. Temos relacionamento com Cristo e desfrutamos da presença e do poder dele apenas quando permitimos que ele nos limpe de todo pecado. No versículo 10, Cristo faz uma importante distinção entre lavar e limpar. Lavar tem a ver com a obra da santificação quando a pessoa aceita Cristo. E limpar tem a ver com a santificação diária. Do versículo 18 até o 38, nós temos aqui uma lição sobre hipocrisia. Judas estava no cenáculo e fingia ser um dos discípulos de Cristo. Nos versículos 10 e 11, Cristo deixa claro que um deles não fora salvo. A fraude de Judas foi tão bem sucedida que nem os outros apóstolos perceberam a falsidade dele. Primeiro, Cristo citou Salmos 41, verso 9. Essa citação está lá em João capítulo 13, versículo 18, para dizer que seria traído por um dos seus. No versículo 21, Cristo anuncia claramente aos discípulos que um deles o trairia. Na verdade, essa declaração foi o último aviso para Judas. Judas entrega-se, por fim, a Satanás
ao aceitar o pedaço de pão molhado. E o Satanás, o diabo, entra nele e o transforma, né, em literalmente filho do diabo. O versículo 30 diz: e era noite. Isso mostra as trevas no coração de Judas, como que aquela era a hora do poder das trevas. Judas fingiu ser cristão, brincou com o pecado e jogou fora a salvação. Há alguns mistérios em torno de Judas, mas uma coisa está clara: ele fez uma escolha deliberada quando traiu Cristo. Em João capítulo 6, versículos 66 até o 71, Cristo o advertiu e o chamou de diabo. Pedro pensava que Judas fora salvo, pois disse: nós cremos. Jesus sabia que Judas nunca crera e por isso não fora salvo. Depois que Judas saiu da sala, Jesus advertiu Pedro a respeito do teste pelo qual passaria em breve e do seu fracasso nesse triste teste. A ostentação de Pedro mostra como ele não conhecia o próprio coração. A autoconfiança representa um perigo para a vida cristã. João capítulo 14. Por que o coração dos discípulos estava perturbado? Cristo dissera-lhes que os deixaria. Capítulo 13, versículo 33. Que um deles o trairia e que Pedro também o rejeitaria, o trairia. Capítulo 13, versículo 36 até o 38 de João. Sem dúvida, isso perturbou a todos, pois viam Pedro como um líder. Jesus mesmo expusera sua angústia interior. Capítulo 13, versículo 21 do Evangelho de João. Apesar de certamente seu espírito não se perturbar, da mesma forma que o coração dos seus discípulos. Nesse capítulo, Cristo tenta confortar os 12 e acalmar o coração perturbado deles. Ele deu-lhes 5 motivos porque tinha de deixá-los e voltar para o Pai. Primeiro motivo, preparar um lugar para eles. Segundo, revelar o Pai para eles. Terceiro, garantir-lhes o privilégio de orar. Quarto, enviar o Espírito Santo. E quinto, garantir a paz que ele provê. Então vamos bem rapidamente observar aqui cada um desses 5 motivos que Jesus deixa claro para os seus discípulos que ele tinha que voltar para o Pai. O primeiro é preparar um lugar para eles. Se Cristo não tivesse ido à cruz, né, quando ele fala de ir e preparar lugar, é a sua morte sacrificial. A morte sacrificial de Jesus, bem como sua ressurreição e ascensão, é a garantia de que todos aqueles que creem em Jesus têm um lugar reservado, uma morada no céu. Do versículo 7 até o 11, nós temos aqui o revelar o Pai para eles. Parece que Filipe tinha algum problema na visão, ele queria ver. Em 1:46 de João, suas primeiras palavras foram: vem e vê. Em João 6, ele viu a grande multidão e decidiu que Cristo não poderia alimentá-la. Os gregos foram até Filipe e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Jesus deixou claro que vê-lo era ver o Pai. No versículo 7, ele promete: desde agora o conheceis e o tendes visto. À medida que conhecemos melhor Cristo, vemos o Pai pela fé. Do versículo 12 até o 14 de João 14, nós temos aqui outro motivo que Jesus explica aos seus discípulos, que ele tinha que voltar para o Pai, era garantir-lhes o privilégio de orar. Cristo supriu as necessidades dos discípulos enquanto esteve com eles. Agora que retornaria para o céu, ele daria a eles esse privilégio, que é o privilégio da oração. As obras, que fazemos, que realizamos em nome de Jesus, todas elas têm uma força motriz, que é a oração. E Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. O quarto motivo é enviar o Espírito Santo. Se Jesus não voltasse para o Pai, o Espírito Santo, o Consolador, não voltaria. Jesus disse que ele enviaria outro Consolador. A palavra que ele usa aqui é a palavra
Alon, que é outro do mesmo tipo. Então ele não enviou outro diferente, ele enviou outra pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, para estar com seus discípulos. Os discípulos estavam tristes, com a notícia de que Jesus os deixaria, mas ele lhes garante que outro do mesmo tipo, da mesma qualidade, uma das pessoas da Santíssima Trindade, viria e estaria com eles. Quinto, garantir a paz que ele provê, versículo 27 até o 31. Somente a morte de Cristo, consequentemente sua ressurreição e ascensão, garante a paz que ele provê, a paz entre pessoas e Deus e entre pessoas e pessoas. Isso é possível por causa da obra de Cristo no Calvário. Termina aqui o nosso vídeo. Deus abençoe sua vida e lembrando, como de costume, em todo final do nosso vídeo, que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UESB. Até o próximo vídeo.